Eu estou cansado de ver pessoas que têm uma pose de sabedoria, mas que, no fundo, não tem nada. São ocas, são vazias. Fazem um teatro, mas que, num mundo teatral, acaba colando, efetivamente. E haja paciência. Porque quando você realmente sabe das coisas, quando você tem profundidade, é muito flagrante quem é quem. Você identifica muito facilmente quem são os impostores. Porque é nítido. Mas, para quem é calouro, é tudo igual. O mesmo que acontece no mundo em geral, acontece na igreja. Quantas pessoas que se entregam ao trabalho pastoral, apostólico, missionário, que chegam e que já começam a se envolver e que estão em tantas atividades. Quantas pessoas se envolvem com 1001 coisa, mas você percebe que não foram bons alunos de Jesus Cristo. E por que não foram bons alunos de Jesus Cristo? Porque cometem erros atrozes. O que adianta uma pessoa, por exemplo, ter um título de doutor e descrever uma mensagem na qual ela confunde o vós com o tu com o você, o plural com o singular, não sabe meter uma vírgula numa frase? Eu me escandalizo. Porque se você não sabe escrever, você não sabe ler. Do mesmo jeito, o que adianta uma pessoa que chega, por exemplo, numa igreja e fala bonito, ora bonito, canta bonito, mas continua sendo um cão na sua vida? Ou seja, semeia intrigas daqui para lá, leva conversa de um lado para o outro, continua sendo uma pessoa extremamente complicada nos relacionamentos, não entende nada, não faz esforço para entender os outros, não se coloca no lugar, não é capaz de filtrar uma conversa, é tudo na porrada, na pancadaria, parece que nós ainda somos homens das cavernas. Como é possível que uma pessoa seja de igreja e goste, por exemplo, de ouvir fofoca, de espalhar fofoca, de semear discórdia entre os irmãos? Como é que pode, por exemplo, uma pessoa que é de igreja, por exemplo, arranjar uma briga, dar um barraco no meio de um trânsito, ameaçar de morte, falar coisas indizíveis, ter conversas nas redes sociais que são dignas de prostitutas, não de cristãos batizados, habitados pelo Espírito Santo? Como é possível que pessoas que se dizem cristãs e de igreja sejam piores do que muitos pagãos? Sobretudo, como é possível que pessoas que se comportem assim, ao ouvirem o que eu estou dizendo, pensem nos outros e não em si mesmas? É porque você é uma Marta louca, correndo por dentro de casa. Vai sentar nos pés de Jesus, você tem que aprender muita coisa ainda. Não tem como ser um bom obreiro na obra de Deus se você não é um bom aluno. Não tem como você querer dar lição para os outros e ensinar se você não aprendeu primeiro, porque não tem como ser um bom professor se antes você não foi um bom aluno. Se você não passou do primeiro ano ainda, como é que você está querendo dar lição de universidade nos outros? Você não serve nem para um Mobral. Você não é nem alfabetizado ainda direito, mas já se coloca na pose de alguém que é um super santo, um ungido do Senhor. Queridos, eu fico escandalizado quando eu vejo pessoas que às vezes estão com anos de caminhada e ainda têm primitivismos
atavismos insuperados, se comportam ainda com aquelas idiosincrasias todas caprichosas, de pessoas imaturas. Por exemplo, com milindres, com todo tipo de suscetibilidade, sentindo-se ofendidinhos com coisas tolas. Ah, porque não sei quem não me convidou, porque não sei quem não me chamou, porque não sei quem não me cumprimentou, porque tal pessoa olhou para mim com a cara feia, porque tal pessoa, de repente, foi um pouco grosseira comigo. Mas desculpa, meu filho, você é criança, pelo amor de Deus. Você ainda está dependendo das atenções dos outros. Cresça e apareça, meu querido. Você tem que aprender muito. Vai para os pés de Jesus. Vai virar gente primeiro, vai ser discípulo. Você não está entendendo nada do Evangelho. Nada. Nada. É só árvore de Natal. É só artificialidade. É só bolinha de plástico. É brilho falso. O teu negócio ainda é arranjar briga. O teu negócio ainda é arranjar confusão, encrenca. É ficar levando papo de um lado para o outro. Vai se converter em nome de Jesus Cristo. Cria vergonha. O Evangelho não entrou em você ainda. Você é só um pagãozinho, metido a cristão. Ah, mas eu tenho um blog para defender a fé católica. Você está fazendo vergonha para a fé católica. A fé católica não precisa de gente ruim que nem você para defendê-la. Vá se converter primeiro. Você precisa receber o Evangelho. O leite de Cristo tem que entrar em você. Você já está metido a digerir feijoada. Você não serve ainda nem para molico, nem para leitinho fraco, que é 70% água. Não está passando no seu estômago. A verdade é essa. Eu fico chocado, às vezes as pessoas não conseguem nem entender o que está escrito e já saem para a briga. Não absorveram a mínima doutrina e já saem querendo dar macetada, todo mundo dá uma de martelo de herege. O mundo está assim. O mundo está cheio disso. E a igreja também. Como é possível que a terapia do Evangelho não pacifique o coração, você não perdoe, não tenha maturidade de ir lá resolver questões, conversar com a pessoa como adulto? Como é possível que um cristão esteja todo domingo na missa, escutando pregação da palavra, ainda querendo devolver com o mesmo troco, complicando tudo? Não é bom aluno de Cristo, é simplesmente isso. Não vai continuar na carne por muito tempo, reagindo exatamente como aquela fofoqueira endemoniada do bairro. Exatamente daquele jeito ali. Como a louca. Como o desgraçado que não conhece a Cristo e que vive a vida inteira dificultando tudo. Porque não é um bom aluno de Jesus, não se sentou aos pés de Cristo, não aprendeu o rudimento do Evangelho. Nós precisamos nos examinar. Eu sou um bom aluno de Cristo? Eu estou aprendendo o Evangelho de verdade? Como é que está o meu nível de perdão? Como é que está meu nível de caridade com as pessoas? Como é que está meu nível de paciência? Ah, mas é que o senhor não sabe o que eu passo. Não interessa, o cristão tem que ser paciente. Caritas patiens est, diz São Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Se o teu negócio é arranjar confusão, você não entendeu o mínimo ainda. O cristão tem que ser paciente, tem que aguentar, engolir seco. Já ouviu falar de uma coisinha chamada cruz na sua vida? Cruz. Te parece familiar essa palavra? Escutou alguma vez alguém falar sobre isso? Que o cristão precisa passar pela cruz? Porque o discípulo, o aluno, não é melhor do que o mestre. E se o mestre passou pela cruz,
Você também precisa passar. Ah, não, é que o senhor não me conhece. Quando eu me espalho, ninguém me junta. Eu só levo uma vez. Se aprontar uma vez comigo, é só uma. É o pagão, é o pagão. É o velho pagão. Que continua sendo pagão ainda. Já ouviu falar de perdoar 70 vezes 7? Já viu? Tem uma frase, talvez você nunca tenha ouvido, que diz assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Já ouviu essa frase alguma vez na sua vida? Acho que não pensou muito nela, está precisando pensar mais nisso. Sentar nos pés de Jesus e pensar um pouco na vida, sabe? Que nem o Bart Simpson, que escreve assim: perdoai-nos as nossas ofensas, 1.500 vezes na lousa, para ver se a palavra entra no coração. Tem cristão que a gente está precisando fazer o seguinte: vamos fazer cópia, ditado agora, vai, ditado. Perdoai-nos as nossas ofensas. Vai, escreva aí, escreva. Agora copia 1000 vezes. Está precisando fazer isso. Que nem você faz com um aluno de primeira série. Que são pessoas que não conseguem progredir espiritualmente. Não passa do primeiro ano. Não vai. Continua na mesma. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. É preciso escolher ser discípulo. Maria escolheu a melhor parte. Eu tenho que escolher ser aluno de Cristo. É uma escolha. Eu tenho que me colocar nos pés de Jesus. Eu tenho que me colocar. Eu tenho que escolher isso. Eu tenho que escolher aprender. Ser aluno de Cristo significa estar aos pés dele, meditando e mudando as minhas atitudes. As minhas atitudes. Para não ser apenas mais um pagão que carrega crucifixo no pescoço, para envergonhar o nome de Jesus Cristo. Examinemos-nos, queridos irmãos, examinemos nas nossas atitudes mais fundamentais, naquelas que mostram exatamente quem nós somos, nas nossas reações. Examinemo-nos e vejamos se nós nos temos comportado segundo a altura do Evangelho ou se nós somos apenas crianças imaturas, meninos que estão querendo ainda curtir as coisas ao invés de se comportar com a altura que o Evangelho exige. Entre os apóstolos, durante os anos da vida pública de Jesus, houve dissensões, eles ainda tinham defeitos, estavam aprendendo a lidar com as suas próprias limitações. Mas depois de Pentecostes, eles tinham a hombridade de resolverem as questões entre si. São Paulo conta aos Gálatas que São Pedro, que era o chefe do grupo apostólico, se comportou de um modo censurável. E ele foi e censurou São Pedro. Censurou. Resistia a Pedro em face, porque era repreensível, era digno de censura. Censurou. Porque é o seguinte, veja, somente as pessoas de mentira é que não podem ser criticadas. Somente quem é falso não pode ser criticado, porque tem medo do seu disfarce cair por terra. Então ele tem que criar um ambiente hegemônico em sua volta. Todo mundo tem que louvar, todo mundo tem que bendizer, todo mundo tem que glorificar, porque se alguém disser alguma coisa, a máscara cai e aí todo mundo vai perceber o brucutu que está escondido ali por debaixo. Mas entre homens de verdade, entre pessoas reais, é normal que haja dissensão. A palavra não diz que Pedro ficou magoadinho com São Paulo, falou, não vou mais responder também, agora também brigou comigo, não quero mais saber. Não tem isso.
Quando São Pedro escreve a sua carta, ele diz, olha, o irmão Paulo às vezes escreve umas coisas complicadas que as pessoas simples acabam entendendo tudo errado. Não é que depois São Pedro vai responder, né? Sabe aquela coisa de um printa e o outro responde? Não tem isso. A comunicação é reta, é feita entre pessoas maduras na fé, que têm a coragem de se confrontarem e de abrirem o coração, e de se corrigirem, aceitarem, até agradecerem a correção, e dizer, irmão, muito obrigado pelo que você me disse, eu estava errando, eu vou considerar, eu vou me examinar. Obrigado porque você me disse isso. Obrigado porque você me corrigiu. Porque entre cristãos maduros é assim que funciona. Não é na base do feltro, da flanela. Não. Só que para isso a gente precisa crescer enquanto aluno de Cristo, enquanto discípulo de Jesus. O Evangelho tem que entrar em nós de verdade. Nós temos que crescer em consciência, em maturidade, em controle dos nossos sentimentos. Parar de fazer drama à toa. Parar de fazer drama. Drama. Ai, porque você não sabe, porque eu estou sofrendo. Quem está sofrendo? Está trabalhando, termina o dia cansado. Isso é alguma coisa extraordinária, assim, nossa, é o primeiro caso na história da humanidade. Não. O ser humano é assim, a gente fica cansado, tem que ter paciência quando está